Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco, espalhado por todo mundo que se identifica com o nosso trabalho, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca, um dia abençoado. Meu amigo e minha amiga, eu te faço um apelo. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Se futuramente você não gostar do nosso conteúdo, você cancela a sua inscrição. Mas é muito importante que você se inscreva e faça parte dessa família. Deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Meus amigos, neste vídeo falaremos aí sobre a vida do Vasco da Gama nesse campeonato brasileiro. Se pode ou não ser impugnada essa partida contra o Internacional, muita polêmica por conta do VAR. E vamos falar aí sobre o momento político do Vasco da Gama. Levenciano vem aí, certo? Meus amigos, vamos começar aqui falando sobre o futebol do Vasco da Gama. O Vasco tem um jogo muito difícil contra o Corinthians. É um jogo de vida ou morte. Eu tenho dito em todos os meus vídeos. Não há outra alternativa. A gente precisa vencer o Corinthians e secar o Bahia no jogo contra o Fortaleza. O Fortaleza joga com o Bahia no sábado. O Vasco entra em campo no domingo. Então já saberemos o que teremos que fazer nessa partida. Mesmo o Bahia perdendo esse jogo por Fortaleza, é necessário vencer para a gente ir com folga, para poder tirar a água do pescoço nesse jogo aí contra a equipe do Goiás. O Goiás que também ainda tem chances de escapar da zona do rebaixamento, que tem agradado, feito um bom futebol. Então a gente fica apreensivo. A gente aguarda a diretoria do Vasco confirmar se esse afastamento desses atletas aí foi uma coisa momentânea ou se eles estarão afastados de forma efetiva do Vasco. A gente aguarda um pronunciamento. Enquanto isso, Vanderlei Luxemburgo segue fazendo os treinamentos, tentando dar injeção de ânimo nos atletas vascaínos para que a gente possa sair dessa situação. Perfeito? Ainda não sabemos qual é a equipe que vai jogar. A gente aguarda o Vanderlei confirmar. Ainda é quarta-feira, tem até domingo para poder apresentar um bom futebol. E meus amigos, e essa partida contra o Inter será impugnada ou não? Gente, sinceramente, estão avacalhando o nome do Vasco da Gama. Eu acho que isso não vai dar em nada, gente. O árbitro nessa partida, ao meu ver, e eu gostaria de saber a sua opinião, que é mais importante. Independente do Dourado está impedido ou não, houve um pênalti também muito mandrake a favor do Vasco da Gama. Há várias partes interessadas aí. O Vasco teve a bola do jogo, gente. Estão querendo transferir responsabilidades, jogar para o VAR. O que essa diretoria tinha que fazer era se preocupar com o pagamento de salários. O Vasco só sai dessa situação se houver pagamento de salários, coisa que eu acho que
não vai ocorrer. Hoje, dia 17, o Salgado não vem a público para poder dizer se vai efetuar pagamento ou não. Dia 20 está chegando e a gente começa o ano aí com salários atrasados. A continuação de Alexandre Campelo. E meus amigos, com relação à barca, muitas pessoas me perguntando, eu fico preocupado porque Benítez e Cano podem estar nessa barca aí também. Se o Vasco cair para a Série B, qual é a garantia que esses jogadores ficam no Vasco? Qual a garantia? O Benítez, se receber uma proposta, o Vasco não vai ter condições de cobrir. Não terá. Ah, Alexandre, Benítez não vale investimento. Diante dessa política de austeridade, vai contratar quem para o lugar dele? Com relação ao Cano, o Vasco caindo para a Série B é um jogador que vai ser muito assediado no Brasil e no mundo. É artilheiro, é craque, decide. Então muito me preocupa essa barca aí, porque Cano e Benítez pode deixar o Vasco. E outro, eu já falei aqui, o Vanderlei dificilmente fica. Planejamento para 2021, zero. Todo atrasado. E meus amigos, muitas pessoas me perguntando com relação à política. Eu quero que vocês fiquem tranquilos, porque há grande possibilidade sim de reviravolta. Eu tenho dito isso todo dia. O pessoal falando, Alexandre, chama o Levin para o Levin ir no seu canal. O Levin vem aí, tanto aqui no canal e também para presidir o Vasco da Gama. Ontem o seu Eloy, mais uma vez, deu uma entrevista lá no Bora Vascaíno, com meu amigo Valente, e está muito claro para todos, muito claro. Estamos discutindo aí a validade dessa enquete do dia 14. E estamos cobrando sim aonde está a lista da Eleja Online. Continuaremos a cobrar. Enquanto isso, golpistas, vocês serão asfixiados. Porque o torcedor do Vasco não vai colocar dinheiro aí. A grande maioria não colocará dinheiro. Vocês não fizeram questão de praticar o golpe, de tirar a legitimidade do Levenciano, que tinha dinheiro, capital estrangeiro para investir no Vasco? Agora segura essa aí, certo? Meu amigo e minha amiga, eu agradeço pela sua atenção, pela sua audiência. E infelizmente, gente, não há outra alternativa. O que a gente não pode fazer é colocar dinheiro para esses pilantras. Muito obrigado. Vasco neles. A verdade prevalecerá e já deu Vasco. Valeu.